Fala, meus amigos dos chamados a despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aonde quer que você esteja. Quero mandar um abraço especial, bem amistoso mesmo, para todos os nossos amigos em todo o Brasil, o norte e o nordeste do Brasil, o sul, sudeste e centro-oeste, aonde quer que você esteja no Brasil, um muitíssimo obrigado pela sua atenção. Quero agradecer também aos nossos amigos em Portugal. Portugal, aquela força e aquele abraço. Nossos amigos que estão espalhados em todos os países da Europa, nossos amigos no Japão, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no México, aos nossos hermanos argentinos, um abraço forte para todos. Pessoal lá em Angola, um abraço para todos vocês. Aonde quer que você se encontre, seja sempre muito bem-vindos aos chamados a despertar. É uma enorme satisfação falar para vocês. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam aí, né? Sempre estão nos ajudando. Um muitíssimo obrigado, gratidão do fundo de nossos corações. E pessoal, vamos para um vídeo hoje de relato, um vídeo bem interessante. Vou procurar não enrolar para o vídeo não ficar muito grande. Então eu já separei alguns relatos aqui e a gente vai fazer alguns comentários. Eu quero ler para vocês e a gente faz comentários na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Pessoal, olha só. Uma amiga nossa do Chamados a Despertar colocou, né, até num dos comentários do YouTube, e ela, olha só, como que quando a pessoa ela começa a ouvir um outro lado da história, porque você nasce e te apresenta um lado da história, aquele fixo, é aquele que você vai ficar e pronto, e você tem que acreditar, porque seus pais aprenderam assim, seus avós e por aí vai. E você, entre aspas, tem que aprender e passar para frente. Então, olha só esse relato. Quando eu era criança, um tio me deixou o seu carro guardado na casa de meus pais. E durante a noite eu sonhei com uma voz muito forte e tinha um ser de asas de morcego. Um ser de asas de morcego estava na área de serviço. Ficava pendurado e eu acordei pela madrugada com os urros fortes dele. Na manhã seguinte, o carro foi roubado do quintal da casa dos meus pais. Naquele tempo, eu achei que era o diabo, né? Achei que era o diabo. Mas quem roubou foram um grupo de drogados. Hoje eu deduzo que aquele ser era um draconiano do mal. Talvez essa energia estava próximo desses drogados. Aliás, tive muitas experiências que, hoje, vendo esses relatos e esse canal, eu deduzo que são esses seres hostis. Uma vez, já adulta e casada, sonhei que um ser de aparência de inseto parecia uma mosca gigante, estava em cima de mim. E o meu então marido estava ao meu lado dormindo. E no início eu estava como se estivesse hipnotizada por esse ser, e de repente me dei conta de que ele era um ser estranho. Antes eu pensava que era um espírito de um ser desencarnado que tomava aquela forma por estar em uma consciência de baixa vibração, já que o meu marido era alcoólatra. Eu me defendia com minha fé. Sal grosso pela casa e ervas. Com o tempo fui me livrando dessas vibrações, já que aprendi que devia mudar a frequência com os meus atos e pensamentos, e também consegui me livrar, também me conseguir numa nova etapa. E não foi por acaso que do nada fui direcionada para esse canal, ao qual acompanho desde os primeiros vídeos. No começo eu fugi. Não quis acreditar. Era muito forte para mim.
Tudo isso já que eu era kardecista. Entrei em conflito. Baixou muito a minha vibração por conta disso. Me afastei dos vídeos, mas tudo fazia muito sentido, apesar de fortes essas revelações. Pois tinha que me desconstruir. E aos poucos fui voltando a assistir novamente, pois algo me direcionava para assistir. Só que hoje estou muito mais forte e aprendendo muito. Me sinto como que se estivesse liberta. Minha maneira de ver as coisas mudaram. Parece que foi tirado um véu. Sou grata por essa luz de conhecimento. Talvez eu relato outras experiências que vivi ao longo de minha vida em outros comentários, porque agora tudo faz sentido. Quem aí não se identificou com esse relato? Gente, quantos de vocês já chegaram, assistiram, estranharam, tiveram preconceitos, saíram e depois voltaram? Uma vez um rapaz escreveu no comentário, eu achei engraçado, depois assim, Fabiana, Marcelo, é a 4ª vez que eu volto para o canal. Eu tento sair, mas uma força me puxa para cá para continuar a assistir os vídeos. Estou de volta. Achei até engraçado, né? E a gente vem trabalhando, abordando esses assuntos. Às vezes o que você, dentro de um aspecto, uma visão religiosa, vê como que é espírito, né? Embora exista, sim, espíritos de baixa vibração que tomam outras formas para assustar, se passar por seres que eles veem lá no astral. Pô, eu vi aquele ser lá, vou me transformar nele para amedrontar as pessoas lá, já que eu sei que elas não conhecem. Então eles fazem muito disso. E tal do insetoide, eu ainda vou fazer um relato, eu quero fazer um relato com uma pessoa que eu conheci. Ela, toda vez que ela tenta fazer projeção astral, que ela sai na rua de casa dela, vem um punhado de ser que parece homens abelhas, que vem para atacá-lo, para agredir mesmo. E ele tem que voltar para o corpo. Então, tem esses insetoides. As pessoas que utilizam drogas, né, que emanam aquela energia derivada, vinda do uso da substância, que elas ectoplasmam, elas entram em uma frequência diferente, que elas chegam a alternar até em dimensão, porque elas perdem, elas mudam o seu estado de consciência. Olha só, esses seres, igual ela relata aí, né, que ela ouviu, ela chegou a acordar, que era um ser com asas de morcego, muito parecido com relatos de seres que falam, pô, eu vi um ser, como é que ele era? Eu não sei, era estranho, porque a pessoa vai falar assim, pô, eu vi parecia um lagarto com chifre e asa de morcego. Então as pessoas, elas não têm essa base de referência, né? Então, olha assim, pô, que lá parece uma asa de morcego. É a referência que eu vou ter para me poder conversar com as outras pessoas, para tentar o quê? Mostrar para elas. Então, assim, realmente existem muitos seres alienígenas malevolentes, hostis, qual no caso realmente pode ser um, né, draconiano aí, bem malevolente, bem hostil, se apoderando do ectoplasma em excesso que a droga faz o seu usuário soltar e emitir, e eles fazem mesmo, sem misericórdia. Aqueles que estão vibrando na vibração do domínio, na vibração do império. Então, bem interessante, quero desde já agradecer. Muitas pessoas que ouvirem esse relatozinho vão se identificar. Vamos passar para outro. Eu fiz um vídeo do primeiro relato daquele casal amigo nosso aqui do canal, da menininha que foi atormentada por aquele Draco reptiliano, né? Que com as características para uma pessoa leiga, uma pessoa... Como todo mundo é inserido na religião, independente do dogma ou a bandeira, o estandarte da religião, é a religião. Então aquelas características nos refere ao diabo, né? O cramunhão. Mas a gente sabe que não é, porque a gente sabe como realmente são as coisas.
E uma mãe escreveu um comentário que eu achei muito interessante. Ela pôs assim: boa tarde a todos. Após esse vídeo, gostaria de relatar que passei por uma experiência semelhante com meu filho de 5 anos. Ele descreveu um ser idêntico ao da menininha do vídeo. Ele viu um ser alto, vermelho, asas de morcego e olhos amarelos, né? Porém, esse ser é um amigo do meu filho. Ele dá os bons conselhos, Fabiana. Ele dá os bons conselhos, sempre pedindo para ele me respeitar, cuidar da natureza e dos animais. Isso foi relato do meu filho para mim. Infelizmente, algumas pessoas acham que todo Draco reptiliano é do mal. Porém, muitos, por trás da aparência intimidadora, são seres de um amor imenso, muito maior do que o amor que conhecemos. Gratidão, família Marins. Disso aí, algumas pessoas, infelizmente, por culpa de alguns ignorantes que se tornam porta-voz e vão falar aí na internet, algumas pessoas vêm e só trazem a desinformação. Fazem serviço de desinformação, digamos, da luz. Né? Então trazem só bem para atrapalhar. São usados para atrapalhar. E, por exemplo, a Fabiana tem um relato de que ela viu um ser com essas características na cozinha lá, improvisada da nossa casa, né, Fabiana? E você sentiu que ele era hostil? Não. Sentiu que ele era um ser mau? Não. Você sentiu que era um ser, digamos, amoroso? Eu fiquei com pena dele. Você ficou com pena dele? Eu fiquei com dó dele, eu fiquei sem palavras, né? Você achou, tipo assim, pô, poderia confortá-lo, mas confortá-lo que jeito? Eu fiquei, né? assim, chocada pela imagem que não é agradável, assim, como um crente, porque a gente era crente, então eu assustei. Mas quando eu vi ele chorando, eu não sabia o que eu fazia. A vontade realmente era de perguntar a ele, né, o porquê que ele estava chorando daquela forma, o que eu podia fazer para ajudar ele, tanto que eu sinto carinho por ele. Eu não sinto medo e nem repulso de nada, é carinho mesmo. Viram? E eu vou dizer para vocês, algumas pessoas falam, era a Car, Teve pessoas que acham que era a Car. Não, pessoal, tem nada a ver com a Car. A Car é até diferente, a Car ele é verde. Mas eu vou falar no segundo vídeo de Akar o Draconiano quem é esse ser. Eu vou falar em detalhes para vocês, tá? Inclusive ele anda muito direto comigo aí, né? De vez em quando aí, no astral aí, vem uma galera querendo dar umas porradas, ele entra no meio e sai dando, né, pancada para todo lado. Então, mais ou menos vocês já estão pegando como é que ele tem em relação comigo. Mas no vídeo de Akar Draconiano eu vou falar bem detalhadamente para vocês. Belezinha? Vamos seguir em frente, vamos lá. O relato que a gente recebeu, a Fabiana, né, leu e pediu para que eu gravasse, né? Pô, Marcelo, olha que interessante, faz um videozinho assim, um debate. Eu quero aproveitar e fazer esses vídeos, relatos curtos, no máximo estourando até meia hora de vídeo. Mas vamos lá. Oi, Fabiana, tudo bem? Primeiramente, espero que esteja tudo maravilha. Gostaria de dar um relato que aconteceu comigo. Se você julgar interessante, por gentileza, passe para o Marcelo. Desde criança, sempre fui diferente. Minha mãe relatava que eu parecia uma criança doente, sempre muito calada e quieta, sempre ouvia e até hoje ouço vozes, sinto presenças e às vezes consigo flagrá-las em relances. Opa, peraí, eu vi uma coisa aqui. Peraí, tô andando e... Opa, peraí, né? Relances. Algumas vezes vejo com nitidez, como foi o caso do meu avô, que já era há anos falecido. Em uma visita em minha casa, confesso que fiquei apavorada quando o ouvi passando pela janela da cozinha. Deu a volta na área, entrou pela porta da mesma, passando por mim, indo em direção da sala
e depois entrou no meu quarto. Eu estava sozinha, quase fartei. Saí correndo e liguei para meus pais virem para casa porque meu avô estava lá e eu estava com medo dele. Claro que fiquei na rua esperando a chegada dos meus pais. São muitos relatos, mas passarei os mais marcantes. Aos 19 anos, estava conhecendo um garoto, ainda era inocente. Não sei se era devido às minhas intenções dele comigo, não sei se era devido às más intenções dele comigo, mas ao se aproximar de mim no portão de minha casa, surgiu 3 esferas do tamanho de uma bola de futebol que ficava rodeando minha cabeça, como se quisesse me afastar daquele rapaz. Essas esferas vinham voando em minha direção com velocidade, uma de cada vez. Eu ficava assustado e pedia para o rapaz abaixar, porque pensava que as esferas iriam acertar nossas cabeças. Lembro-me, saí correndo agachada, com a mão na cabeça, e o rapaz ficou parado em cima da moto, com cara de espanto, me taxando de louca. Foram inúmeros casos ocorridos comigo. Achei interessante que teve uma noite que eu estava quase dormindo e de repente senti algo estranho. Parecia que estavam mexendo em minha cabeça. Escutava um barulho, mas era bem no fundo dos ouvidos. A impressão que dava era que esse barulho vinha de dentro do cérebro. Um barulho parecido com aqueles motorzinhos de dentista. Quando abri os olhos, mesmo no escuro, parecia ter visto a silhueta de um Grey. O alienígena, né? Os cinzentinhas. Mas ele me olhava com aspecto de malvado, né? Acendi a luz do abajur e resolvi levantar para tomar água, com o coração disparado. Voltei a dormir e naquela noite foi tudo que tranquilo. Passando um tempo, sonhei que estava em uma nave onde tinha um ser alto, pele cinza e com o rosto de um velho. Cabeça grande, era uma espécie de professor. Conversamos por telepatia. Parece ser que é um dos meus... Parece o grandão. Parece o grandão. Quem conhece Chamado Despertar sabe quando eu falo do grandão. Grande, magro, tem um aspecto de velho. Eu vou colocar a foto aqui para vocês. Olhos grandes, é um dos grandes professores pela qual eu tenho e que o Marcelo, muito do que eu sei é por ensinamento dele. E ele foi eu vou contar umas histórias com ele aí, com alguns médiums que viram ele. E os caras estavam com mal intenção comigo, antes de eu ter canal. E teve uma experiência boa com ele, não. Ele foi meio assim, rude com alguns aí. Eu vou contar ainda num vídeo. Então, dá a impressão de ser ele, não dá, Fabiana? Eu também tive essa Você teve essa impressão, né? Então, vamos lá. Olha só. Quando abriu, ela viu o Grey, né, no escuro, e parecia silhueta, mas ele olhava com aspecto de malvado. Eles não têm expressão, mas você percebe pelo olhar. Acendi a luz do abajur e resolvi levantar para tomar água, com o coração disparado. Voltei a dormir e naquela noite foi tudo tranquilo. Passando um tempo, sonhei que estava em uma nave onde tinha um ser alto, pele cinza com o rosto de um velho. Cabeça grande, era uma espécie de professor. Conversávamos por telepatia. Perguntei para ele quem era Deus. Com um dedo bem fino e comprido, apontou para um desenho de um boneco humano mostrando. Chegou o dedinho lá e mostrou um boneco humano mostrando, né? Então, assim,
com um dedo bem fino e comprido, apontou para um desenho de um boneco humano mostrando: esse é você. Mostrou. O humano, né? Esse humano mostrando o boneco é você. E depois, continuando. Depois tinha um desenho de um dragão, onde ele falava: esse é Deus. Então, continuando, né? Vamos lá, vou até repetir. Vamos lá. Voltei a dormir e naquela noite foi tudo que tranquilo. Passando um tempo, sonhei que estava em uma nave onde tinha um ser alto, pele cinza com o rosto de um velho. Cabeça grande, era uma espécie de professor. Conversávamos por telepatia. Perguntei para ele quem era Deus. Com um dedo bem fino e comprido, apontou para um desenho de um boneco humano mostrando: esse é você. E depois tinha um desenho de um dragão onde ele falava: esse é Deus. O sonho mais recente que tive foi quando eu estava em um quarto e chegou 3 naves sobrevoando minha casa. Essas naves tinham um brilho tão intenso que quase não vi o formato delas devido à forte luz branca. Quando me dei conta, já estava em uma das naves e, como se fosse uma sala de aula, tinha mais pessoas comigo. Me lembro nitidamente quando um dos professores da mesma raça que me falou do Deus Dragão me mostrava um telão dentro da nave, onde era falado que iríamos aprender como realmente fomos criados e que sempre fomos enganados. Lembro-me de ficar abismada e indignada com tudo que era nos mostrado, com aquela sensação de ter sido enganada por várias vidas. Mas, infelizmente, só me lembro dos fachos de luz vindo do telão e de minha indignação. Não me lembro do que foi mostrado, pelo menos não no meu consciente. Muito obrigada, querida. Espero que meus relatos possam ser úteis. Um forte abraço a todos, muita paz e luz para todos nós. Eu agradeço pela sua gentil cooperação. Pessoal, vocês viram aí, Chamado a Despertar, quantas pessoas se identificam com ele. Por isso que Chamado a Despertar, ele é um canal para realmente pessoas que vivenciam essas experiências. Ele é para todo mundo. Todo mundo é muito bem-vindo. Mas geralmente pessoas vêm, assistem, né? Preferem assistir outros, porque o que o Marcelo fala, às vezes a pessoa não entende, é muito forte para ela, e outros falam, né? Já são ligados à religião, já fala ali com um pé na religião, na religiosidade, as pessoas gostam. E o Chamado a Despertar é meio radical, né? Meio radical. E vocês percebam aí que é uma pessoa que teve várias experiências legal, bacana, né? Viu um espírito no formato do seu avô dentro de casa. E porque você estava sozinha, tá, Fabiana? Ela estava sozinha, um espírito se formou, porque não era seu avô, com certeza. E ficou lá para te passar medo. E aproveitou de você estar sozinha, você ectoplasmou, você deve ter ficado muito assustada. E esse espírito poderia ser um espírito vagante aí, errante na rua, né, um desencarnado. E falou: pô, peraí, vou fazer uma boquinha ali de ectoplasma, peraí. Ela é jovem, né? E então eu vou ali me moldar, porque eles lêem os pensamentos, já falei dos pensamentos que até espírito desencarnado lê os da gente. Então ali eu dei uma lida na sua mente, mais ou menos, vou me informar, ele já foi, o avô dela, vou me tomar a forma dele e vou andar, e se mostrou para você ver, você teve medo, ectoplasmou, ele fez uma boquinha, você ficou com tanto medo que você fez o que geralmente 99,9% das pessoas fazem, ficou esperando lá na rua. Uma vez a Marcelo e o Michael trancaram a casa porque apareceu uma mulher aqui dentro. Eles ficaram, eu e a Fabiana estava na rua, nos ligaram, desesperados. A gente tá indo, a gente veio rápido e chegou. Eles estavam na calçada o ano passado, né, Fabiana?
e tava com o portão até trancado da casa, a porta da cozinha aberta, da sala, as janelas, e o portão trancado e eles lá do lado de fora. Até já me deu uma bronca nesse, pô, mas vocês trancou, ficaram lá de fora, a casa ficou toda exposta lá dentro, né? Mas é um medo para vocês perceberem. Uma coisa bem interessante também, né? Com certeza te ajudaram. Desse rapaz, sabe-se lá das intenções desse rapaz e essas bolas de luzes, né? Tipo assim, vamos tirar o foco dela, vamos fazer até ela passar por doida para ele. E te ajudaram, com certeza teve um propósito muito grande. Outra bem interessante é de mexer no seu cérebro. Você olhou para o Gray e você teve a impressão dele estar te olhando de forma com maldade. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque eles não têm expressão nenhuma. E às vezes você pode ter ficado assustada, ou no escuro, né? O escuro já é um ambiente que perturba muitas pessoas assim em relação a medo. E achou que era ruim. Pode ser, porque logo após esse talvez implante ou chip em você, você teve o contato com o grandão. E ali ele te mostrou muitas coisas. Então, pode ter sido uma impressão sua. Você olhou e, né, no escuro ali, você viu aquele ser, não tem expressão, olhos negros, aí você falou, pô, né, tá parado ali. Então, pode ter te passado essa impressão. Pode ser. Mesmo porque, talvez, eu creio que não seja hostil, porque logo em seguida você teve já experiência com esse mais alto, com, né, olhos grandes, cabeça grande, mas com a pele enrugada de um velho, como eu mostro aqui. E uma coisa interessante também, que você viu várias pessoas na nave, né, sendo ensinadas como você foi. Isso nada mais é do que prova que existe uma força-tarefa gigantesca ajudando as pessoas a acordar, despertando essas pessoas. E com certeza, eu creio que todos que acompanham Chamados a Despertar, né, eu falo pelo canal que eu direciono, não falo pelos outros, mas muitos que estão aqui para valer, realmente com força de vontade, estão aí, ó, andando nas naves à noite e não se lembram. E, então, assim, você teve esse sonho de você ver uma nave e logo você está dentro dela, é que eles, né, você foi, de uma certa forma, retirada no astral. Não vou falar abduzida, que é uma palavra que às vezes causa um pouco de mal-estar, mas você foi retirada para estar lá com eles. Muito interessante ele mostrar para você que, né, você é humana, ó, você humana, Deus dragão. Deus o quê? O Deus da Terra. Esse Deus que criaram para que todas as religiões, credos, cultos, tudo na Terra adorasse, quando adorar a um Deus, o adore. Que é o grande dragão vermelho, refugiado de Orion. E Orion, vou falar muito sobre ele ainda. Então, eu quero agradecer a você, a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito interessante esses relatos que vêm colaborar, fortalecer com todos, para que suas mentes, suas consciências se expandam ainda mais, cada vez mais, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui para ajudar cada vez mais a difundir os vídeos do Chamados a Despertar na internet. E muito obrigado, conte sempre com a gente. Um beijo meu da Fabiana, de nossa família, Chamados a Despertar. E vocês, é igual tudo a ver. Chamados a Despertar e vocês, tudo a ver. Tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.